Olá, boa tarde. Vamos lá começar nossa terceira aula de ortografia, que é um assunto tão importante, tão extenso, mas que ajuda muito a gente a começar a entender as convenções aí, as regras gramaticais, esse caso especificamente da escrita, né? Assuntos que a gente esquece um pouco, acha que é bobo, mas é muito importante para que a gente não erre na nossa redação e também na escrita do dia a dia. Então, nós já vimos a parte das letras, dos dígrafos, né? Todas as questões que fazem a gente entender a relação da fonética com a ortografia. Na semana passada, a gente viu a continuação desse assunto e os parônimos e homônimos, né? Que aí ajuda a gente a entender, porque a gente tem dúvidas em palavras que são tão parecidas ou até que são iguais, mas têm significados diferentes. E hoje a gente vai ver 15 casos especiais, que aí eu acredito que é a grande dúvida de muita gente, né? Como usar aquele danado dos porquês, né, mal com U, mal com L. Então, são assuntos muito importantes para que a gente não escreva mais algumas bobagens aí em relação a essa questão ortográfica, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar sobre a abreviatura de hora. Como é que a gente faz a abreviatura de hora? Tá? Como a gente está falando de hora, a unidade que a gente vai usar, né, de tempo aí é o H. Então, a gente vai colocar. Por exemplo, a apresentação terá início às 14 horas. É um H minúsculo, tá certo? Não é um H maiúsculo, a gente bota o número e o H só. Então, a gente não vai colocar 14, o H minúsculo, colado no número, não 14 com H maiúsculo. Mas outro exemplo, a viagem está marcada para as 23 horas, com H minúsculo e não com H maiúsculo. Tá bom? Lembrando que quando a gente vai fazer a abreviatura de hora, né, e a grande parte dessas unidades de medida, por mais que eles estejam no plural, mas a gente não coloca o S. Então, a gente não vai colocar 23HS, porque são 23 horas. É só o H. Então, a gente não acrescenta o S. Então, tá aí os exemplos aí. 23 horas, tá? 8 horas e 13 horas só com o H. Não precisa do S e não bota a letra maiúscula, tá certo? Outra questão. Toda vez que a gente vai falar, a gente não está falando de horas, de horário, né, de relógio, de tempo, a gente está falando sobre duração de alguma coisa e não o horário exato do relógio, a gente escreve por extenso, tá? A gente não bota em numerais. Quando eu falo por extenso, é você escrever em palavras, tá certo? Não com letras, não só com uma unidade, tá? E nem com um número mesmo em algarismo, né? A discussão permaneceu inalterada durante 2 horas, então 2 horas aqui não é o horário, que é 2 horas, não são 2 horas, é o tempo em que a discussão ocorreu. Eles se reuniram durante 3 horas. Simples, tá? Lembrando que não há necessidade, aqui no segundo ponto, de você colocar 00 quando a hora ela é fechada. Quando você colocar 8 horas, não precisa botar 800 hora, não. Só botar 8 e o H, tá certo? Porque esse 8 e o H já simboliza que é 00, então não precisa colocar o zero. Na verdade, a gente, quando vai colocar a hora, a gente bota muito assim, com esses dois pontos, né? E esses dois pontos, não é pela regra oficial da ortografia, não é para você botar dois pontos. É para você colocar como eu estou colocando aqui, ó. Botar a hora, como aqui embaixo, ó. Botar a hora e o H. Se tiver minutos, você bota min, que é minutos, porque o M sozinho seria metros. Então, você estaria colocando 20 horas e 30 metros, não existe. Então, ou você bota o minuto, ou você não bota o minuto, até porque se você está botando 20 horas, 30 só pode ser o quê? Minutos. Então, você bota 20H 30 minutos, nesse caso, né? Ou você bota 20H 30, que já está subentendido que são minutos, tá? Não bota M só, porque M é uma unidade de medida que significa metro, tá bom? Sairemos às 15 horas e 50 minutos, ou você bota 13H 50 minutos, ou só 15H 50. Então, pela ortografia oficial, não se bota dois pontos para marcar a hora, no caso é o H. Esses dois pontos são usados mais por causa dos relógios digitais, né?
em que no visor do relógio digital tem os dois pontos, é porque não tem como ter uma letra, né? Tranquilo? Professor, e se botar crase entre números? Vocês sabem que a crase, ela é a união de um a preposição e um a artigo, né? Do artigo feminino. A gente vai ver crase lá na frente. Mas quando eu falo sobre horas, eu vou colocar crase. Veja. Horas não é uma palavra feminina? As horas. Então, se são as horas, você está falando sobre as horas do relógio, as horas do tempo. Quando você está falando sobre, como exemplo aqui, o intervalo será das 8 às 9 horas. Das 8 horas às 9 horas. Vai ser de 8 às 9. Então, a abreviação de 8A e esse A com esse AS vai ter crase. Então, quando você fala de um período de tempo, tá? Que você está falando de 1 hora até tal hora, por exemplo, de 1 às 12, crase. Bom? O processo de análise vai de 2 a 3 horas. Você não vai colocar crase se você não estiver falando o horário exato. Você não está falando sobre o horário, a hora. Você não está falando de 2 às 3 horas. Nesse caso aqui, você está dizendo que a duração do processo vai durar de 2 a 3 horas. Mas essas 2 às 3 horas pode ser de 10 às 12, de 15 às 18. Você não está falando o horário exato. Você está falando o período que o processo vai durar. Então, numa situação normal, eu posso dizer que o intervalo será de 8 às 10 horas, aí eu boto crase, mas eu posso dizer que a reunião vai durar de 2 a 3 horas. Esse de 2 a 3 horas não é de 2 horas até 3 horas, é um período que pode variar de 2 a 3 horas. Tá certo? Cadê? Quando você está dizendo aqui, ó, das 8 às 9, por que você colocou a crase? Porque está determinado, as aqui, ó, deixa eu botar aqui a caneta. Quem lembra aí de crase, quem já viu, ó, aqui tem as. Se tem as, eu estou determinando esse 8, as 8. E aqui eu também tenho um as de às 9, porque não são horas. Às horas, às 8 horas, porque às horas, e esse as aqui, que é de horas de 9. Então, às 8 horas e às 9 horas. As horas, a gente não fala as horas. Então, tem o as aqui determinando esse horas e tem esse as determinando esse horas. E essa crase aqui é por quê? Porque é das 8 às 9. Então, é um A mais outro A aqui, ó. Vai ser A mais A, as com crase. Então, quando você determina no feminino a hora, você é obrigado a colocar a crase. Mas se você não determina, você não precisa colocar a crase. Por quê? Você não está determinando a palavra horas. Como aqui embaixo. 8 às 10. Não precisa ter crase, que você não determinou aqui. Das 8. Ou quando você diz de 8 às 10. Você não precisa de crase, porque o dia aqui não marca feminino plural, como marca aqui em cima. Então, quando você bota das, tem que ter crase. Quando você bota só de, ou não bota nenhum artigo feminino, não tem que botar crase. Tá certo? Datas. Simples aí, datas, né? Existem 3 formas para você colocar datas. Ou você coloca separado com tracinho, que a gente chama de hífen, né? Ó, 10/7/2018, ou com barra, ou com ponto. Tá? O mais comum é com barra, mas qualquer um dos 3 está correto. Tá? Com ponto eu acho que é o menos usado. Aí é simples. Quando o número só tem um dígito, como de 1 até 9, não se recomenda botar um zero na frente, porque não adianta de nada. Um zero na frente não muda em nada em data, em número nenhum. Tá? Tanto em número de páginas, de datas, não precisa colocar esse zero na frente. Então, não seria 10/07. Não, 10/7. Não precisa botar o zero na frente. Tá? Então, nesse caso aqui, não, quando você tem um número com um dígito só, não precisa colocar
o 0 na frente. Então, 10 do 07, não precisa. Então, ó, 3 do 1 de 18. E não 03, 01, 18. Então, não precisa colocar. Se colocar, não vai estar errado, mas se recomenda que não se coloque. Tá certo? Eu acho mais... Preenche mais o número com o 0, né? Mas aí você não é obrigado a colocar. Tá certo? Dica 2. No texto, deve se escrever da seguinte forma: no próximo dia 6, no próximo dia 19. Então, se pede, tá, quando você for escrever também, fica estranho também, né? No próximo dia 06. Não, só bota o 6, tá? E, em vez de você escrever 19, escrever o nome 19, para falar de dias, né, de datas, não escrever o nome 19 por extenso, e sim botar o número 19. E lembrando a vocês também, não sei se vocês sabem, mas o primeiro dia do mês, a gente não fala nem escreve dia 1 de dezembro, a gente fala 1º de dezembro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro. O primeiro dia do mês ele tem que vir em numeral ordinal e não cardinal, é em ordem. Então, primeiro, mas não precisa de 2º de dezembro não, tá? É só o dia 1º que a gente tem essa questão, tá certo? Então, vejam como são coisas simples, gente, muito simples, mas vocês não vão escrever isso na redação, vocês não vão falar sobre datas, não vão colocar números para colocar dados, então veja como vai ficar legal. Vocês vão aprender muita coisa aqui. Sobre datas também, quando você vai colocar a data, voltando para lá, quando você vai colocar a data e botar o ano, você tanto pode colocar 2018 ou só 18, tá? Agora, lembrando que, se for a data que você está falando, a data que você está escrevendo, beleza. Mas se você estiver falando de algo histórico, se você botar 10 de 7 de 18, é o quê? 1918, 1618. Então, quando você quer se referir a séculos passados, você tem que marcar qual é o século, logicamente, né? Tá certo? Vamos lá, vou continuar para datas. Quando você vai colocar datas, o número 2018 não tem um pontinho depois do 2. Para datas, não precisa colocar esse ponto. Até porque, se você colocar esse ponto, pode confundir com o ponto que separa o dia, o mês e o ano. Então, não precisa botar 2.018, mas sim só, por exemplo, 2018 e 2021. Tá certo? A mesma coisa é quando você vai falar sobre os dias da semana. Tem crase ou não? Tá lá. Encontro com Fátima Bernardes, de segunda a sexta-feira. Vai ter crase ou não esse segunda a sexta-feira? Quando você determina, tem crase, ó. Da segunda, você está botando aqui, ó, a segunda e a sexta. Não é feminino aqui? Então, da a outra. Aí você bota a crase. Mas se você botar só assim, ó, de segunda, o dia aqui, que vocês sabem, gente, que de... A gente vai falar isso lá na frente depois, tá? De mais a gente escreve dá. Então, quando tem dá, aqui dentro do dá tem um artigo a. Então, quando eu digo de segunda a sexta, não estou determinando se é feminino, estou dizendo só de segunda a sexta-feira. Então, não tem crase. Só a expressão também, sem nenhum artigo feminino, também não tem. Então, segunda a sexta-feira não tem crase, de terça a quinta-feira não tem crase. Agora, da segunda a quinta-feira, da segunda, porque tem um artigo a aí colocado. É a mesma coisa com data. Tá certo? A mesma coisa é de mais as, né? De mais as é igual a das. Então, tanto data quanto dia da semana só vai receber crase se vier determinado antes. Tá bom? Lembrando que quando vocês forem falar sobre dias de semana, tentem colocar a expressão completa. Segunda-feira, terça-feira, tá bom? Não bota só segunda ou só terça, porque pode significar outra coisa, tá bom? Mas você também pode fazer, né, quando vai escrever, e você vai escrever vários dias seguidos, você pode
omitir o feira do primeiro e falar só nos últimos. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, como tem aqui, ó. Já vai ficar subentendido que é segunda-feira, mas só o nome sozinho de um dia da semana é bom escrever ele por completo. Tá bom? Gente, vocês conhecem esse carinha que está aparecendo aqui do lado direito da tela de vocês? Já ouviram falar? Sabe quem é essa pessoa? Você já. Sim. Até porque o nome está aqui embaixo, né? Então, Raul Seixas, ele escreveu uma música muito famosa que eu nasci há 10 mil anos atrás. E a gente sabe que a música, a literatura, tem todo uma relação por trás da música de permissão oral, né, de uma linguagem espontânea, de uma linguagem do dia a dia, uma licença poética, tem todo uma abertura para se colocar a música com uma liberdade linguística muito grande. Mas tem um probleminha aí nessa frase, tá? Tem uma redundância aí muito grande, tá? Vocês vão aprender no final quando eu for falar, tá? Então, a terceira dúvida que eu vou colocar para vocês é quando a gente tem dúvida do A sozinho e o HA. Isso, Cássio, exatamente. Do A sozinho e o HA quando indica tempo. É muito simples, gente. Porque eu digo assim, eu vi minha mãe há 2 semanas. Esse há 2 semanas, quando a gente fala, a gente não sabe se é um A só ou se é um HA, porque na fala o HA e o A é tudo a mesma coisa. Mas é simples. Quando indicar distância ou futuro, é só o A. Então, daqui a 2 horas sairemos da aula daqui a 2 horas sairemos da sala de audiência. Então, daqui a 2 horas, né, futuro? Então, é só o A aqui, ó. Daqui a 2 horas para frente. Agora, se eu disser assim, eu saí há 2 horas da sala de audiência. Eu saí há 2 horas é passado. Então, futuro e distância é um A sozinho. E passado é um HA. Então, quando o Raul Seixas diz, eu nasci há 10 mil anos, esse A está correto. Ele está dizendo que nasceu 10 mil anos lá atrás, antes, né? Mas tem outro probleminha, tem um probleminha que não é esse. Então, quando eu digo aqui, ó, o fórum mais próximo fica daqui a 5 quilômetros. Não indica distância, então é só um A. Tá certo? Então, distância e futuro, só A. E o HA, passado. Simples. Tá? Você pode substituir o HA por faz. A gente diz faz 10 anos, a gente diz há 10 anos ou faz 10 anos. Então, indica passado e você ainda pode ter outra dica aí que é substituir por faz. Estou esperando essa audiência há 10 horas. Ou faz 10 horas. Então, esse A aqui nunca vai confundir com o A sozinho, porque ele indica fato passado. E eu já sou servidor há 15 anos. Esse HA aqui indica faz 15 anos, então é passado. Então, o A indica futuro e distância e o HA indica passado. Tá certo? E aí, qual é o probleminha dessa frase aqui de Raul Seixas? O HA, alguém sabe me explicar qual é o probleminha que tem aqui? Porque o A aí passa, ele repete o atrás. Isso, porque se o HA significa que ele nasceu A e já indica passado, não precisa colocar a palavra atrás. Então, o certo seria dizer, eu nasci há 10 anos e ponto, ou eu nasci 10 anos atrás sem o HA. Aqui tem 2 marcas de passado, o HA e o atrás. Então, escolhe um ou outro. A mesma coisa se você fizesse na redação, tá, gente? Você botar assim, há 5 anos houve um impeachment, há 5 anos atrás houve um impeachment da presidente Dilma. A gente vai marcar lá um errinho,
de gramática, porque você fez aí uma redundância. Ou você diz há 5 anos ou 5 anos atrás. Tranquilo? Como eu vou colocar aqui, ó. Há muitos anos atrás, ó, há muitos anos atrás, ele é redundante. O que é redundante? É dizer a mesma coisa várias vezes, tipo, não é desnecessário. Então, ou você diz há muitos anos ou muitos anos atrás. Tá certo? Vamos para o próximo. O porquê eu deixei lá para o final, viu? Para a gente ver se vocês têm dúvida aí no porquê. Tem alguém que tem dúvida no porquê? Ou todo mundo sabe usar os 4 porquês direitinho? Eu só uso um. Mas tem que ter cuidado, porque como a gente na redação está fazendo um texto dissertativo em que a gente está argumentando causas e consequências e está explicando as coisas, a gente vai usar muitos porquês, tá certo? Agora, lógico que na redação, se você não for fazer nenhuma pergunta, os 2 porquês de pergunta você não vai usar. Então, é mais fácil, né? Mas aí eu vou explicar direitinho. E aí, existe abaixo junto e abaixo separado. Abaixo é o contrário de cima. Certo? Então, ela me olhou de cima a baixo. É a localização. Tá bom? De cima a baixo. Quando entrei na sala de audiência, o advogado me olhou de cima a baixo. Quer dizer, de cima é o de cima a baixo. O abaixo é o contrário de cima, é um lado oposto de cima. Tá certo? E abaixo junto é o sinônimo de por baixo e o contrário de acima. Significa debaixo. Tá certo? Então, tipo, a sandália está abaixo da mesa. Certo? Sob a mesa. É diferente. Ô, professor. Oi. Tipo, não tem muita diferença, né? Tem diferença. Parece muito pequena, né? Sim. Veja. Quando a gente usa abaixo separado, é mais quando eu estou com a frase que eu estou comparando com acima. Como aqui embaixo, ó. Quando eu entrei na sala de audiência, o advogado me olhou de cima, porque de cima não é separado, não existe de cima junto. Então, abaixo tem que ser separado. É quando está comparando a expressão acima ou de alto. Então, ó, ele fitou de alto a baixo. Então, só vai ser separado quando você estiver comparando com o oposto dele, que é de alto ou de cima. Entendeu? Bem, professor. Por exemplo, o abaixo junto é como se fosse uma posição. Ele ficou abaixo do terceiro lugar. Ou não? Não, aí o abaixo, presta atenção, o significado de abaixo, tanto separado quanto junto, claro que o abaixo sempre é o contrário de cima, só que a diferença na escrita é que você só vai separar o abaixo quando ele estiver na expressão do lado dele, estiver de alto ou de cima. Como aqui, ó, de cima a baixo. E ele fitou de alto a baixo. Deu para entender? Ele é o contrário de cima e de alto quando ele está numa oposição na mesma expressão. Quando você vai usar o sinônimo de abaixo para embaixo de alguma coisa, debaixo de alguma coisa, sob alguma coisa, por baixo de alguma coisa, não importa o que está em cima, você está falando só do de baixo, você não está comparando com a parte de cima, como aqui em cima tem, de cima a baixo. Então, por exemplo, aqui embaixo é o exemplo. A guisa de complemento, observa-se que, em caso de segunda praça, não serão aceitos lances abaixo de 50% da avaliação. Então, quando eu boto aqui abaixo de 50%, eu não estou colocando aqui de cima e de baixo, não. A gente só bota abaixo separado quando eu estou fazendo oposição, falando de cima a baixo ou de alto a baixo. Em qualquer outra expressão que indique, logicamente, embaixo, tem que vir junto. Só vai vir separado quando você estiver do lado dele na expressão
essa palavra separada de alto ou de cima. Entendeu? Professor, é como se fosse em cima junto e em cima separado, né? Exatamente. Certo? Aí tem aqui, ó. Seguem abaixo os documentos, cadê? Os documentos essenciais à propositura da ação do novo CPC. Quando você diz assim, de cima a baixo, claro que todo baixo é em oposição a cima, mas na frase tem a palavra de cima, em oposição tem o abaixo, ou de alto e o abaixo. Quando a expressão abaixo, ainda sendo o contrário de embaixo, de acima, o que seja, ela está sozinha com a expressão, então ela vai vir junta. Só vai vir separado quando ela estiver em oposição à expressão de cima e de alto, como tem aqui, de cima a baixo e de alto a baixo. Tá certo? Tranquilo? Aqui, ó. Veja, vocês vão entender agora. A expressão abaixo de zero. Abaixo de zero. Aí é uma relação de cima e baixo, de cima ou do alto, ou é que está abaixo de zero, que está sob zero. Porque aqui a expressão, ó, se eu botar aqui, ó, me olhou de cima a baixo, esse abaixo aqui é uma oposição de cima. Quando eu digo abaixo de zero, é o contrário de em cima de zero, mas não é que está em cima do número zero. Está acima de zero, entendeu? Vocês conseguem entender? Não tem o número zero aqui que o negócio está em cima, não. Como a cadeira que o bumbum está em cima, não. É acima de zero, é um número que é acima de zero, tá certo? Ou o número que está abaixo de zero, mas não é o local que ele está. Tá certo? Como aqui, ó. Resgate abaixo de zero, isso aqui são nomes de filmes, tá? Resgate abaixo de zero e por água abaixo. Tá? A água ela pode estar abaixo da cintura ou em cima da cintura, ou acima da cintura. Então, aí é uma relação que a gente está falando de acima e abaixo, e não comparando de alto a baixo, e não comparando de cima a baixo. Só vai, exatamente, você só vai colocar abaixo separado quando você estiver comparando na mesma oração de alto a baixo. Por exemplo, ela me olhou de alto a baixo. Tá? Ó, ele fitou de alto a baixo, só para fazer a comparação de cima e de baixo. Quando for sob ou o contrário de em cima, logicamente que é junto. Tá? Aí aqui eu tenho mais alguns exemplos. Ó. Eu fiz aqui uma dicasinha para ficar mais claro. Ó, acima, separado, significa para cima. Separado. Toda vez que for separado, ó, tanto acima quanto abaixo, você troca o A pelo para. Ó. Tá vendo? O A pelo para. Acima é igual a para cima. Estou falando separado. E o abaixo é igual a para baixo. Por exemplo, ele observou sua namorada de baixo para cima. Quando você troca o A pelo para e cabe aqui, é porque é separado. Não ficou mais fácil assim? Ficou ou não ficou mais fácil? Agora sim, professor. Com o seu skate, ele desceu a rampa de cima a baixo. Se o A pode ser trocado por para, você bota ele separado. Para ficar igual aqui. Não está separado? Acima separado, para cima separado. Tá certo? Até porque não tem como botar para cima junto. E quando é que ele vai ser junto? É o que eu falei lá em cima. Os juntos é a posição. A posição que ele está, acima de alguma coisa ou abaixo de alguma coisa. Então, quando for posição ou situação superior, é acima, junto. Quando for posição ou situação inferior, vai ser abaixo, igual a embaixo. Como aqui, ó. Essa frase
exemplifica a explicação acima. Vê, se você tiver dúvida se vai ser separado, só você botar. Essa frase exemplifica a exemplificação para cima. Cabe para cima aqui? Não. Se não cabe para cima, é porque é a posição. Então, só vai ser separado quando você puder substituir o a, tanto de acima quanto abaixo, por para. Se não, junto. Deu para entender agora? Tranquilo? Onde eu estou com dúvida? Aqui, ó, abaixo. Posição. Abaixo seguem os documentos. Se você botar para baixo segue os documentos, cabe para baixo segue os documentos? Não, né? E ainda mais está com um rima aqui de gramática, viu? Os documentos. Agora. Então, aqui de novo, os documentos estão embaixo da mesa, não existe, os documentos estão para baixo da mesa. Então, é simples. Acima ou abaixo vai separar quando o a puder ser substituído por para. Nos outros, junto. Certo? Acerca de. Existe acerca de, um a separado do acerca. Acerca de, o a junto do cerca. O cerca de separado sem o a na frente. E o acerca de com h na frente. Pela lógica da frase, vocês vão entender, não tem o que fazer. Acerca de, aqui, ó, só com azinho, tá vendo? E separado, indica distância ou futuro aproximado. Por exemplo, a aula vai começar daqui a cerca de 2 horas. Futuro. Minha casa fica a 2 quilômetros da sua. Distância. Então, é acerca de tudo separadinho. O fórum fica a cerca de 2 km daqui, distância aproximada, né? Estávamos a cerca de 2 meses da entrega do relatório final. Indica futuro. Tá? Naquela época, eles estavam a 2 meses para entrega no futuro. Tá certo? Acerca de, o acerca junto, é sobre o assunto. Tem a ver com assunto, gente. Tem a ver com sobre alguma coisa. Por exemplo, a minha aula de hoje vai ser acerca de ortografia, acerca da ortografia. Quer dizer, sobre a ortografia. Esse acerca junto significa sobre, em relação a. Então, esse acerca junto significa que cadê? Isso, acerca de 50% é junto. Até porque você não pode dizer exatamente. Cadê? Depende do que você está falando, desse acerca de 50%. Como assim? Você está falando de quê? Escreva a frase aí, Gabriel, para a gente ver. Tem que fazer uma frase inteira. Distância, o futuro, separado acerca, tá certo? Quando a gente está falando sobre assunto, certo? O que é acerca de 50%, Gabriel? Escreve uma frase aí, tem que saber, porque não tem muita lógica esse acerca de 50%. Tá? Agora, se você está dando um valor aproximado, Gabriel, mas não existe essa frase, Gabriel, o relógio está a cerca de 50% em relação a antes. Essa frase não existe, não. Como é que um relógio está a 50%? Não existe não, essa frase, não. Eu acho que você está falando de 50%, é valor aproximado. Aí é em relação a... Gabriel, em relação a tempo, eu vou dar um exemplo. Esse cerca disso está falando de 50%, fosse assim, por exemplo, na sala tinha quase a metade dos alunos. Exatamente, Ketson. Tinha quase metade. Em relação a tempo, é cerca de... Eu digo assim, Kátia, cerca de 50 alunos vieram para a aula. Esse cerca de é uma aproximação de tempo, de quantidade, porque eu não sei quantas pessoas tem. Tá? Por exemplo, eu olhei assim numa festa, aí a pessoa pergunta assim, quantas pessoas tem na festa? Aí você diz, cerca de 100.
Cerca de é um valor aproximado que você não sabe. Você não precisa colocar o A na frente. Tá certo? Ó, tu assistisse quantas séries nesse último mês? Aí você diz assim, ó, cerca de umas 5. Quer dizer, mais ou menos umas 5. Tá certo? Eu explicando as coisas na redação, o relógio está a cerca de 50% em relação a antes. Exatamente, é complicado isso. Então, ó, o instrutor dissertou acerca da nova lei, quer dizer, sobre a nova lei. Já tenho informações acerca do processo, quer dizer, sobre o processo. Tá certo? Muito bom, muito bom. Cadê? Muito bom essa onda aí. Vamos lá. Ó, como eu falei para vocês aqui, Gabriel, ó, cerca de, como tá aqui em cima, ó, cerca de, a gente fala isso, né? Cerca de 20 pessoas. É uma quantidade aproximada, você não tem certeza, quer dizer, próximo de 10, próximo de 100, perto de 100, quase 100. Cerca de é uma ideia aproximada de uma quantidade. Tá? Quando você não tem certeza. Por isso que você não vai dizer assim, cerca de 100%. Né? É uma ideia aproximada. Quando você quer dizer cerca de 100%, a gente entende que você não tem certeza que foi 100%. Tá certo? Vamos lá? Cerca de 17 mil servidores estiveram presentes no curso da EJUS em 2017. Quando eu falo cerca de 17 mil servidores, é porque eu não sei o local exato, o número exato, tá bom? Acerca de indica uma relação de um tempo aproximado do que aconteceu no passado. Quer ver só, o HA não indica passado? Aí você diz assim, professor, há quanto tempo você ensina no Santa Ana? Aí eu vou dizer, há cerca de 15 anos. É porque eu não sei o exato, eu sei, é há cerca de 15 anos. Então, com HA é um período no passado, tá? Desse HA é um período no passado. Então, como é um período no passado, tem que vir com HA. Ó, os réus esperam a decisão favorável há cerca de 2 anos, quer dizer, já faz 2 anos. Há cerca de 3 anos e meio, o presidente da República promulgou o decreto anteriormente sancionado, quer dizer, há 3 anos atrás, certo? É porque há cerca de 3 anos, é a mesma coisa você dizer há 3 anos atrás. Vê, quando você pega essa frase aqui, ó, os réus esperam a decisão favorável há cerca de 2 anos. Você não pode botar só há 2 anos, não indica passado. Você só bota cerca de para indicar que é passado, mas você não tem certeza ainda. Exatamente, marromeno, né? Porque marromeno você não tem certeza. Muito bem. E aí, como está aí explicado cadê? Pega a tua mão, levanta o dedo indicador e o dedo do meio. Vai formar um V. Em cima do V é separado, e embaixo do V é junto. Como assim, João Vitor? Eita brisa. Eita, brisa, vai sair brisou. Diz aí, vamos aprender, diz aí, João. Explica aí. Liga o microfone, João. Aparece aí, João. Mostra a cara aí, faz aí, explica aí pra gente. Cadê? Acho que nem ele mesmo entendeu. Bora, João, liga a câmera. Eu não Mostra aí entendi, pra não. gente. Agora eu fiquei curioso. Bora, João Vejam que Harry. brisa vai dar no zero. Bora, João, bora logo, meu Vamos filho. tentar entender aqui, cadê? Apareça, Cadê, meu João? filho. Levanta o dedo e o dedo vai formar um V. Em cima do V é separado e embaixo do V é junto. Professor, Oi. eu vou ter que me retirar. Tá, agora lembrando a vocês que a aula é até 5 horas, viu?
Depois eu tento entrar de novo, é porque eu tenho que sair agora. Você que sabe. Vamos lá? Vamos continuar. Esse erro desse caso agora é muito comum, tá? A fim de e a fim de. E aí, como é que a gente usa a fim de e a fim de separado, tá? É simples. Você vai usar a fim junto quando esse... Não, gente, até 4h30 mais ou menos a gente fica, tá certo? É porque são 2 aulas. Então, até umas 4h30 mais ou menos a gente termina. Vamos terminar logo. A fim de junto, a fim de junto, é quando você está falando sobre parentesco, o afim junto, tá? Cadê? Explica aí, cadê ele? Chegou? Aparece aí para explicar a gente. Bora, João, velho. Liga a câmera, meu filho. Liga aí, João. Bora, liga logo. Cadê tu, João? Aparece aí. Estão esperando, João. Você pega a sua mão. Liga a câmera aí Bora, pra gente ver. liga a câmera, explique. Cadê Liga a câmera, aí, pô? A gente irmão. tem que ver. Vá, meu filho, Não, vá vou ligar logo. a câmera, não. Vá, é babado, Vai, é fica babado. logo. Vamos, João, por favor. Verbal dando já dá. Ó, pega a sua Vai mão. ficar Vai, nessa, não, meu irmão. Deixa ela. Pega a mão, Levanta faz o assim. indicador e o dedo do meio. Vai Certo, formar um V. certo. Em cima é separado. O em cima, na escrita, é separado. E embaixo é junto. Sim, mas qual é a regra disso aí? Como é que eu vou saber a diferença? Se com o dedo só. É, Professor, você entendeu o que ele quis dizer. Eu não tô entendendo nada, João. aprendi sozinho. Quem pode É porque explicar? as pontas do dedo estão separadas, estão longe uma da outra. E vai descendo. Sim, vai estão ficando- separadas, mas diz que é em cima e tá junto embaixo. Mas qual é a regra para separar um e outro? Como é que é a regra? Como é que sabe pela regra pelo dedo? Ilusão só. O cara Palmas não para tá João, ele conseguiu não explicar nada. Vamos lá. Mas eu entendi o que ele quis dizer, professor. Beleza, Eu vamos ainda lá. não entendi até agora. Deixa para lá, relaxa. Eu sou tuas aulas também. Presta É atenção. muito inteligente pra mim, eu não demais, consigo vamos lá. absorver. O a fim de, gente, vocês vão usar ele na conclusão, quando vocês quiserem dar uma finalidade. Muita gente erra isso na redação, porque escreve separado, ou escreve junto, é separado. Quando você bota lá na conclusão, espera-se que o governo promova políticas públicas a fim de melhorar a segurança pública, quer dizer, com a finalidade de. Então, toda vez que for com a relação de finalidade, tá? De objetivo, ele é separado, a fim de, tá? O delegado está a fim de instaurar o inquérito policial. Quer dizer, ele está com a finalidade, com o objetivo disso, tá certo? E o afim junto dá ideia de parentesco. Por exemplo, nós temos ideias afins, quer dizer, semelhantes, parecidas, aí é junto, tá bom? Há pouco e há pouco, com HA e só com A, tá? O A é a mesma coisa, gente. O A indica distância e futuro, e o HA, tempo passado. Só que agora você botou pouco no lado. Ó. A sessão começará há poucos instantes, não é no futuro? Lembra que o futuro é só o A, né? E no passado, o HA. O flagrante delito se deu há poucos minutos, quer dizer, minutos atrás, tá bom? Chego e chegado, pelo amor de Deus, eu escutei uma pessoa na televisão ontem falando chego. Mas essas Na palavras relação- eu acho que deve ser mais fácil de entender. São duas mas palavras tem gente mais que diferentes. fala ainda, viu? Eu tenho chego cedo, né? Eu tenho chegado, tá? O chego é a primeira pessoa do presente, do indicativo. Eu chego, mas eu tenho chegado e não eu tenho chego, tá? É só chegado. E eu vou explicar também outras coisas aqui, ó. Ele tinha chego atrasado, errado. Ele tinha chegado. Quando tem verbos que, quando a gente vai fazer o particípio dele, ele tem 2.
Ele tem dois tempos, ele tem duas formas de você escrever, tá certo? Mas e tem uns que só tem um que chama de verbo abundante. O que é isso? Só tem uma forma. Aqui, ó. Trazer não tem trago, só tem trazido. Abrir não tem não tem abrido, só tem dizer não tem dizido, só tem dito. E escrever não tem escrevido, só tem escrito. É diferente de pagar, que tem pago e pagado. A conta está paga, ou o boleto está pago, mas eu tenho pagado o boleto. Então, tem verbos que têm as duas formas, e o verbo chegar, assim como trazer, abrir, cobrir, dizer, escrever, só tem um. Então, não existe chego no particípio, é só chegado. Vamos lá que a gente termina. Essa é outra coisa que muita gente erra na redação, inclusive, agora há pouco, corrigindo redações oficiais aqui, muita gente tem dúvida nisso. Ao encontro de... Veja, é só você pensar. Se o que eu falo está ao encontro de alguém, quando eu estou ao encontro de alguém, significa que eu estou indo de forma favorável, convergente. Mas quando eu falo algo que vai de encontro ao que você diz, é o contrário. Então, tem que ter muito cuidado, porque você pode usar isso na redação querendo dizer o contrário e acaba dizendo que está indo convergente em relação a alguém. Tá? Cadê? João conseguiu explicar? Foi o negócio lá do dedo? Conseguiu não, professor. Nem ele mesmo entende. Não, eu entendi o que ele quer dizer, que em cima é separado e embaixo é junto, mas qual é a regra? Né? A gente vai botar assim o dedo e vai saber que é separado. Eu não entendi ainda, João. Falta só o sentido da coisa. Eu não entendi não, João. Se explicar direitinho, ganha um ponto. Vai, João, explica. É tua chance. Vai ganhar um ponto, João. É agora. A chance. Ai, João. Tudo combinou. Operação. E se Não, aparecer, queria perder um e se ponto, aparecer João. na tela, ganha 2. E se não direito, vai perder 3. Aprovado. Eita, Calma aí, que ele tá João. estudando. Ele já tá aprovado. Como falar. Ele tá pensando se Ei, professor, só aparecer na câmera aí. Eu ganho um ponto pelo menos. Se explicar o que ele está falando do dedo, sim. Ele pediu 2 minutos. Vamos lá, vamos Olha, continuar. João, ele vai se arrumar, professor, ele disse Tava aqui. falando do dedo. João tá Eu não sei nem o que ele continuar. tava falando bem a do dedo. resposta dele. Ele tá analisando a resposta dele, tá ligado? Porque ele vai dizer, se eu responder errado, eu me ferro, professor de português. Ele está voltando do mundo espacial que ele está. Eu Não, tenho professor, certeza que a ele gente vai tá- saber resolver essa Mano, professor, ele me disse Bora. aqui. Ele vai praticamente apresentar um slide pro senhor agora. Vamos ver, vamos esperar ele, vamos continuar até ele voltar. Ele tá vestindo o terno dele. Quando você fala alguma coisa ao encontro de, você está falando de forma favorável. E de encontro a é ao contrário. Vê que coisa estranha. Quando você vai escrever alguma coisa, pode falar merda, né? Então tá aqui, ó. A programação do curso é excelente, pois vem ao encontro das nossas expectativas, quer dizer, de acordo com as expectativas. Se você quiser falar isso e falar de encontro às nossas expectativas, você está falando que é o contrário das nossas expectativas. Então, você escrevendo isso na redação, você pode trocar o sentido completamente, dizendo ao encontro de, que é favorável, ou de encontro a, que é divergência. Aqui, ó, meu novo trabalho veio ao encontro do que desejava. Quer dizer, veio favorável ao que desejava, mas quando você quer dar a ideia contrária, você usa de encontro a. O Ministério Público não apoiou a medida, pois vinha de encontro aos interesses do menor, quer dizer, vinha em sentido contrário. Tá? Então, ao encontro favorável e de encontro não favorável. Tá certo? Vamos lá, que são 15 coisinhas, já está na 10ª já. Qual é a diferença de... Não, Gabriel, a gente está esperando aqui, super ansioso, por essa explicação aí do V, do embaixo, e, né, do embaixo separado e junto, né?
Vamos lá. Eu acho que nem a NASA consegue entender ele. Não, vamos ver. Se ele não responder até o final da aula, ele vai perder 3 pontos. E a gente vai, ele vai revolucionar a educação brasileira com esse V aí. Vai descobrir algo novo. Espaço para buscar explicação. Não, ele está indo no dicionário, a porra toda, para ver se acha aí uma explicação. Mas se ele conseguir, né? Vamos esperar. Então, vamos lá. Ele vai ter que dar aula no MEC. Em vez de e ao invés de, tá? Em vez de significa a expressão em lugar de. Quando a gente fala assim, em lugar de falar para mim, ele falou para fulano. A gente não fala assim, em lugar de falar para mim, ele falou para fulano. Então, em lugar de equivale ao em vez de. Como aqui, ó. Em vez de falar por telefone, resolvi mandar um e-mail. Aí você substitui. Em lugar de falar por telefone, resolvi mandar um e-mail. Em vez do Código Civil, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, em lugar do Código Civil, aplica-se outro código. Quer dizer, uma coisa em lugar do outro. Quer dizer, vai em vez do outro. Agora, ao invés de... A gente entende, né, gente? Acho que quando vocês estão vendo, vocês vão entendendo. Ao invés de já é o contrário. Tá? Em vez de é no lugar de alguém. E ao invés de é o contrário. O juiz absolveu o réu ao invés de condená-lo. O réu foi absolvido ao invés de ser condenado. Então, ao contrário disso. Tá bom? Mal com U e mal com L. Pelo amor de Deus, né? Eu coloquei isso aqui, mas acho que vocês sabem, né? Mal com o L, ele é um advérbio ou um substantivo, que é o contrário de bem. E mal com U é um adjetivo que é o contrário de bom. Simples. Você substituir. Tá? Quando é que mal é substantivo? Quando eu digo o mal e o bem, tá certo? E advérbio, a gente tá falando aí, você fala mal, você come mal, é o modo como você come, é advérbio de modo. Então, quando eu digo, ele era um mau funcionário, por isso foi demitido, e você bota mal com L, tá errado, porque aí seria bom. E o contrário de bom é mal com U. Então, ele era um mau funcionário. Então, quando você tiver dúvida se é mal com U ou mal com L, já porque a gente pronuncia os dois da mesma forma, não é isso? Porque os dois se pronunciam em português da mesma forma, mal com L, o contrário de bem. E mal com U, o contrário de bom. Tá? Como aqui os exemplos, ó. Ele está de mau humor. Só é trocar mal, você diz ele está de bem humor, não, ele está de bom humor. Então, se é bom, é porque mal. Tá Eu aprendi isso de um jeito bem tipo jardim de infância, professor. Tipo, pega o L, aí você puxa mais 2 tracinhos para cima, aí fica um E. E o U, você fecha o U, aí fica um O. Eita, que massa, velho. Entendi. Aqui, né? Faz isso aqui, aí é o E. E faz isso aqui, vira o O. É isso? Exatamente. Sim. Aqui em cima? Eu só aprendi por causa disso. Pronto, então tá ótimo. Então aí, mais uma coisa que hoje vocês estão me ensinando aí, ó. Fica mão em mão, né? Entendi. Aí, nossa explicação já vai ensinar assim no próximo ano. Só que tem que explicar, né? Porque quando você diz que uma pessoa é bem, você diz que uma pessoa é boa, que o cara é bom. Então, quando você diz que um cara é bom, o contrário de bom é mal. Então, você tem que colocar com U. Você não diz ele fala bom, ele fala bem. Porque bem não é o que ele é a forma como ele fala. Então, bem é o contrário de mal, que são advérbios, e bom é o contrário de mal, que é adjetivo. Tá certo? E aí, mais uma dúvida que muita gente tem, já está chegando aí no final. A diferença de onde e aonde. É simples. Tá? Você vai usar onde e aonde, logicamente, com relações de movimento, de lugar. Mas você vai colocar o a aqui no onde, quando o verbo indica movimento e tem a preposição a. Por exemplo, eu digo assim para vocês, é onde você mora ou aonde você mora?
Aonde? Morar indica movimento. Você mora dentro de uma van que está andando pelo meio da rua. Se indicar movimento e o verbo pedir preposição a, aí você bota o a. Mas morar, você não diz eu moro a, você mora. A transitividade de morar não pede a. Então é onde você mora. Quem vive, vive, não vive. Quem vive, não vive a. Então, onde você vive. Agora, o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aonde você vai. Quem chega, chega a algum lugar. Então, é aonde você quer chegar. Então, tanto onde quanto aonde indica um lugar. Mas quem indica movimento é o aonde, porque esse a já é o a do movimento, que é o a mais onde. Por exemplo, aqui, ó. Quando você quiser substituir o onde, para saber se é onde ou se é aonde, se você botar em que lugar, não precisa do a. Mas se você botar a que lugar, não tem o a na frente, aí vai ser aonde. Por exemplo, onde seu relógio será, onde o réu será julgado. Esse julgado, não é quem julgar a, é só julgar. Julgar não indica movimento. Então, onde vai ser isso? Então, onde o réu será julgado, você substitui o onde, vai ser em que lugar o réu será julgado. Então, não tem a preposição a. Certo? Ó, estou bem aqui onde trabalho. Estou bem aqui no lugar que trabalho. Agora, se fosse, estou aqui ao lugar que trabalho, teria a. Diga. No caso, aonde é você indo para tal lugar e onde é o lugar, é o local destinado já, você fala. Não não é só isso. Quando a gente fala alguns verbos pedem a preposição a e indica movimento que você vai fazer. Tá? Ou que você vai fazer ou que você fez. Mas o verbo, ele pede preposição a letra a. Por isso que sai de onde para onde. Então, quando eu digo do verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. Então, se o verbo ir pede preposição a, então ele vai lá para frente. Então, aonde você vai? Aonde você quer chegar? Porque quem chega, chega a. Se você substituir o onde por em que lugar, não tem nenhuma preposição a aqui na frente, é só em que lugar. Então, bota só o onde. Isso é uma dica. Se você substituir e ficar a que lugar, aí não tem um a aqui na frente, aí você vai botar um a na frente de onde. Por exemplo, aonde você pensa que vai? A que lugar você pensa que vai? Quem vai, vai a algum lugar. Então, é sempre assim, indicar lugar é onde. Só vai colocar aonde quando indicar movimento a algum lugar, e não em que lugar. Tá certo? Então, esse a que lugar indica o movimento que você falou. Ou aquele lugar que você vai, ou aquele lugar que você foi. Em que lugar não dá ideia de movimento, dá ideia de algo estático, e não de movimento. Em movimento você usa com o a na frente e vira aonde. Por exemplo, certo? aonde você vai, onde você está. Exatamente, porque você não está a algum lugar, você está. Tá certo? Se você for substituir esse onde você está, seria em que lugar você está. Agora, aonde você vai seria a que lugar você vai. Então, teria esse a na frente. Então, toda vez que a expressão começar com esse a, é porque não é a, é aonde. Tá certo? Cadê? A gente vai começar o próximo porquê, tá certo? Eu vou começar com uma tirinha aqui para ver se vocês sabem dos porquês. Acho que já deu tempo de João vir explicar, né, gente? Já passou o tempo dele aí, viu? Ei, professor. Eu tô aqui. Ele sabia explicar já. Ele tá se arrumando, professor, ele tá chegando já. Massa. Quando ele entrar, a gente bota ele aqui ao vivo pra gente ver a cara dele. Eita, vai ganhar 3 pontos. Ó, presta atenção. Por hora e por hora. Existe hora com H e existe hora sem H. Tá certo? Quando eu dou a expressão por hora,
tem a ver com o tempo em minutos, o tempo em horas, de 60 minutos. Como a gente diz, aquele veículo alcança 200 quilômetros por hora, quer dizer, a cada 60 minutos. Então, esse por hora com H realmente significa a hora mesmo, 60 minutos, tá certo? O encanador cobrava por hora, quer dizer, cobrava um valor a cada 60 minutos. Agora, por hora sem o H é um advérbio de tempo, que indica por enquanto, neste momento ou agora. Por exemplo, a pessoa diz assim, você quer chocolate? Faz por hora não. Já viram alguém falar assim? Por hora não. Já. O que é esse por hora não? Eu não estou falando nesses 60 minutos, não. Eu estou falando no momento, por enquanto, não. Então, quando indica tempo, essa noção de tempo atualmente, nesse momento, por enquanto, aí você tira o H, porque não é mais em relação aos minutos. É a expressão de tempo que indica nesse momento, por enquanto, não. Certo? Então, aqui, ó, os acordos por hora foram suspensos, quer dizer, nesse momento foram suspensos. Você pediu minha decisão, por hora ainda não a tenho, quer dizer, nesse momento não tenho. Apesar de demitido, ele disse que por hora não iria viajar, quer dizer, agora não iria viajar. Esse seminário, que hora iniciamos, busca alcançar alguma solução, quer dizer, que iniciamos agora, ok? Então, quando indica tempo, né, nesse momento, por enquanto, agora, sem H. Só vai ser com H quando tiver uma relação de minutos, né, dos 60 minutos. Certo? Alguém quer falar aí? Levantou a mão, foi? Fui eu, professor, porque eu só ia dizer que eu já ouvi muita gente falar por agora, não. Tanto, pronto, é a mesma coisa. Você pode falar por agora ou por hora. É meio que por hora é assim, neste momento não. Então, tanto é você falar por agora não, ou por hora não. Ah, entendi. Obrigada. Certo? E tá certo pronunciar assim por hora? Sim, é por hora. Que a palavra separada por hora. Mas a gente não fala rápido. É porque é o que a gente falou lá naquele. Lembra que a gente falou de um. Eu falei ontem sobre como a gente escreve. Quando a gente está se alfabetizando, a gente não separa as palavras, porque a gente não fala separado. Né? Agora mesmo, eu estou falando, a gente não fala separado, a gente fala junto, é por hora. Mas a gente sabe que é junto. Por isso não é separado, por isto não é separado, mas a gente sabe que é separado, mas a gente fala num som só, mas é separado. Tá certo? Aí eu quero uma pergunta, eu vou dar 1 ponto para quem acertar. A gente vai agora explicar a penúltima coisa, são 15, já vai terminar a aula, daqui a 10 minutinhos a gente termina. Nós temos 4 tipos de porquês em português. Tá? Eita, cadê? João vai falar agora? É agora, professor. O momento agora, esperado. Agora chegou o momento dele, hein? Brilha, João. Chegou a hora do moleque brilhar. Boa, moleque. Bora, gol do Joe Barry. Tô aqui. Fala, João. Cadê, João? Quero ver. Bora, João. Tá de terno já. Abriu aí a tela? Vai todo mundo. Cadê o terno? Bora, João. Ei, irmão, eu acordo, pô. Trocado. Eu vou fixar a imagem dele aqui. O povo Cadê, João? clama. Calma. Só tô vendo tua testa. Aqui, ó. Vai, gente, deixa eu Vou fazer. explicar. Vamos lá, minha mão tá aqui. Olha. Fecha a mão. Fecha a mão. Fecha a mão. E faz um V. Faz um V. Então. Olha. Mostra teu potencial. Liga. Vou explicar agora. Embaixo Diga. Cadê? é escrito Saiu a junto. imagem. Embaixo é escrito junto. É um advérbio Certo. de lugar. E também, ó, embaixo é escrito junto. Entendeu? Em cima é separado. A perninha do V é separada. Mas claro que embaixo é embaixo e em cima é em cima, né, João? Sim, sim. Embaixo é junto, na escrita. Em cima é separado. Na escrita, no caso. Ah, você está separando Boa, João. embaixo de em Sim. cima. Sim.
embaixo e em cima. Sim. Embaixo é escrito em cima é escrito junto. Não. Eu entendi. Você Em cima tá é escrito separado, separando. embaixo é escrito junto. Você não está dando uma regra de em cima junto e em cima separado. É só para dizer que embaixo, como está Em caso de embaixo, dúvida. é Em caso junto de e em dúvida, cima faz o é V. separado, porque os dois dedos estão separados, não é isso? Sim. Mas não explicou, não, a diferença de em cima para em cima, não. Quem é Aristóteles perto desse homem? Mas valeu, João. Para mim, a gente Obrigado, sabe a diferença de embaixo Ele ganhou para 2 em pontos, o cima. professor ganhou 2 pontos. Meio ponto. Ele ganhou 2 pontos. Meio ponto, porque ele Quero meu ponto, falou a quero meu diferença ponto. do embaixo para em cima, né? Deus E do em cima e embaixo. Valeu, João. Não entendi mais nada disso. Obrigado. Ponto, porque aí Você é um esse São os anos que gênio. vem jogando já dos livros do ensino médio. Vai fazer O que dois é que livros você aí. faz Porra. pelo Ele vai ponto, né? fazer letras, professor, letras. É verdade. Mas vocês entenderam que ele só fez a diferença do embaixo, junto e em cima. Se eu explicar embaixo junto e em cima. Embaixo e embaixo separado e junto e ganhar 2 pontos, aí eu explico. Cadê? Explica aí. É o quê? Em cima junto vem do verbo encimar, que significa em posição elevada, enquanto em cima separado significa sobre algo. Ei, meu filho, sem pegar do Google, sem pegar da Wikipédia. Não, mano, isso é isso E mesmo. a fraude. Esse Tá igualzinho o Google Google aí aqui, ó. foi Acabei de massa, pesquisar. viu? Esse Google aí foi massa. Tá igualzinho, Não ó. foi Google. Pelo menos disfarçava, né? Não, quando ele começou a falar, eu já não. Esse texto aí é do Google. Eu tô lendo ele agora. Vamos lá pra gente terminar aqui os porquês. Agora falando sério. Alguém consegue me dizer, nessa frase, nessa tirinha, eu tenho vários porquês. Alguém sabe me dizer se todos eles estão certos? Ó, 1, 2, Acho que não, professor. 3. Dizer o quê? Tá errado. Se todos esses porquês aqui estão usados de forma correta. Esse segundo, por exemplo, esse porquê, Eita, ele deixa é eu ver. separado. E geralmente o porquê separado, ele é usado para fazer alguma pergunta. E esse porquê aí, eu acho que ele deveria ser junto e com acento. Porque, por exemplo, eu quero saber o porquê disso. É, Cássia. Eu tô na mesma que Cássia. O quarto tá errado. Peraí, vamos lá. O primeiro tá certo. Tá certinho. Não, tu acha que tá certo? O Eu acho que porque, pra explicação, deveria ser junto. Aí eu acho que na primeira tirinha, o segundo porquê tá errado. Não. Peraí, vamos devagar. O primeiro porquê tá certo. Nessa aqui, ó. Tá. Nesse balãozinho aqui. Tá certo. Tá certo porque é o porquê mais fácil. O porquê para pergunta, quando o porquê está no começo da frase, ele é separado sem acento. Tranquilo? É o mais fácil. E esse mesmo porquê, numa pergunta, no final, ele tem que ter acento aqui, como no terceiro quadrinho aqui, ó. Sua boca está marrom, por quê? Oi. Vê, qual é dos porquê aí que tem que ser acompanhado de um artigo aí para botar o acento? Eu não lembro, é o junto ou separado? Então, aí eu vou explicar um por um, mas vou explicar um por um aqui, ó, veja só. O porquê desse aqui tá correto, porque é uma pergunta. Aí é sempre assim. Quando vocês estão falando de pergunta, ele é separado. Então, no começo ele é sem acento e separado, como aqui no primeiro. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque é numa pergunta e tá no começo, separado sem acento. No final, ele é separado com acento, porque se dá mais ênfase. Por quê? E o porquê junto com acento, ele sempre vem depois de um artigo. O porquê e um porquê. Eu vou explicar um por um, depois a gente volta para cá para terminar a aula de hoje, tá certo? Aqui tem um resuminho, tá? Então, quando é que for aprender? Quando vocês forem aprender porquês, era tão bom que porquê fosse igual a inglês, né? Em inglês é why para pergunta e because para resposta.
Seria mais simples, né? Então, vamos lá. Ó, vamos separar o 1 e o 4 aqui, ó. Deixa eu botar aqui o coisa. Um resuminho que eu vou explicar um por um. Os porquês separados são para pergunta. Preste atenção. Porquê separado com acento é no final da pergunta. E sem acento é no começo de uma pergunta ou numa pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta? É uma pergunta que não tem interrogação. O que é uma pergunta que não tem interrogação? É que precisa de uma resposta, mas eu não boto uma interrogação. Por exemplo, eu quero saber por que você chegou tarde. Quando eu digo isso, eu quero saber por que você chegou tarde. Você não vai dizer a resposta? Está implícito aí esse porquê, por qual motivo. Então, você vai ter que me explicar o motivo. Você substitui o porquê aí por qual motivo. De novo. Perguntas. Eu vou explicar que existe pergunta direta e pergunta indireta. Olha para mim. Pergunta direta é quando tem uma interrogação. Por exemplo, você não chegou por quê? Você tá, vamos aqui, você prometeu à sua mãe que ia chegar em casa às 10 horas da noite. Certo? Você prometeu que ia chegar às 10 horas da noite. Aí você chegou em casa às 11. Aí sua mãe vai fazer a pergunta de duas formas. De forma direta e indireta. Como é de forma direta? Você chegou a essa hora por quê? Interrogação. Aí é porque separado com acento. Sempre no final, ele é separado com acento. Se você colocar esse porquê no começo, vai ser sem acento. Porque você chegou a essa hora. E se esse porquê tiver no meio e também disser por qual motivo, também é uma pergunta, mas ela não tem a interrogação, chama de pergunta indireta. Por exemplo, sua mãe da mesma coisa diz, eu quero saber por que você chegou tarde. Tu vai olhar para ele, vai entrar ou tu vai responder? Perguntas indiretas são construções que você faz sem o sinal da interrogação, sem a entonação da interrogação, mas ela é uma pergunta. Aí, para você tirar dúvida, você substitui por qual motivo. Veja aí, se não dá certo. Ó. Eu quero saber, você chegou às 11 horas por quê? Porque no final da pergunta, tem uma interrogação. Por quê? Exclama, bota um circunflexo. Se esse porquê for para o começo, perde o circunflexo. Por que você chegou a essa hora? E se no meio esse porquê tiver com a função de por qual motivo, também é separado, só que sem acento, porque não está no final. Assim, ó. Eu quero saber por que você não chegou de 10 horas. Eu quero saber por qual motivo você não chegou às 10 horas. Eu vou explicar mais direitinho um por um, mas só para vocês entenderem o bisuzinho. Aí esses dois porquês juntos, esse porquê junto com acento é o mais fácil. Porquê junto é o nome do porquê, é o porquê, o motivo. Então sempre vai vir o porquê ou um porquê. A palavra o porquê ou um porquê. É o nome do porquê. Um porquê ou o porquê. E esse porquê junto, sem acento, ele é uma resposta de uma pergunta, ele é uma explicação. Tá? Vamos um por um para vocês entenderem. Eu peguei aqui, ó. Vamos começar com o porquê separado. Dá uma olhadinha aqui, vira assim o celular para ver melhor a fala desses bonequinhos aqui do lado, ó. Vê aqui. Porquê separado. Ó. Porquê separado é usado de duas formas. Tá? Quando você está fazendo uma pergunta direta, ó, com interrogação, tá vendo aqui, ó? E ele tá no comecinho, ó. Certo? Por que você está bravo, tio? É uma pergunta direta. Então, é uma pergunta que tem uma interrogação. Se tiver no começo, por que separado? Certo? Aí a pessoa responde. Ele perguntou, por que você está bravo, tio? Ele vai dizer, você sabe por que estou. Esse porquê, você pode substituir por que motivo ou por que razão.
aí ele também é separado. Então, o porquê separado tem duas formas aqui, ó, gente, ó. Ele traz ao culto a expressão razão ou motivo, ó. Por que razão você está bravo, tio? Então, por que razão? Aqui você poderia botar o por que razão. Por que motivo você está bravo? É como se tivesse aqui implícito a palavra motivo. Tanto na pergunta quanto na resposta. Porque aqui, ó, por que motivo você está bravo, tio? Ou você sabe por que motivo eu estou por que motivo eu estou bravo. E também você pode usar o porquê também quando você substitui a palavra pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Certo? Aí tá aqui, ó. Vai ver, caíram no caminho porque você passou. Quer dizer, pelo qual você passou. Esse porquê separado, ou é no começo da interrogação, ou quando você está substituindo a palavra razão e motivo, ou a expressão pelo qual, pela qual e pelos quais. O porquê junto gente, quem quiser sair, fica à vontade, tá? A aula vai continuar, tá certo? Fica à vontade aí. Quem sabe são vocês. O porquê separado, não vou obrigar ninguém a ficar aqui que não quer aprender, não. Lá no final, quando chegar o Enem, vocês vão querer saber o porquê. Tá bom? Vamos lá. Porquê separado com acento. O porquê separado sem acento não é no começo da frase, da pergunta direta. O porquê o porquê separado com acento é na pergunta, só que no final aqui, ó. Sua boca está marrom, por quê? Se essa pergunta aqui, esse porquê viesse na frente, ia perder o acento. Seria, por que sua boca está marrom? Você ia tirar o porquê, você ia tirar o acento do porquê separado. Mas como está no final, aí você bota o acento circunflexo no porquê. Tá certo? Então, é sempre assim. Porquê separado com acento é por qual razão, né? Uma pergunta no final da frase. Sua boca está marrom, por quê? Acento. Se tivesse no começo, não teria, mas como está no final, tem. Porquê junto. O porquê junto é uma conjunção e é uma resposta. Ele dá a causa, o motivo e a justificativa das coisas. Por exemplo, quando ele diz aqui, por que sumiram meus bombons mistério? Porque você está bravo por quê? Aí ele vai dizer, estou bravo porque sumiram meus bombons. Esse porquê aqui é uma explicação. O porquê de explicação, ele é junto. Se você substituir aqui por qual motivo, não cabe. Eu estou bravo por qual motivo sumiram, não. Quando você substitui por qual motivo, por qual razão, ele é separado. Tá? Quando ele é só um motivo, uma justificativa, ele é junto. Tá certo? Aí também se pergunta a ele, aí ele diz, a boca está marrom porque a vida é cheia de mistérios. Aqui não é a vida está marrom pelo motivo de a vida, não. Aqui é uma explicação. A boca está marrom por quê? Porque a vida é cheia de mistérios ocultos. E o último é o porquê junto com acento, que ele sempre vai vir aqui, ó, o porquê ou um porquê. Ele é um substantivo, é o nome do porquê. O porquê você veio, ou eu quero que você me diga um porquê. É o mais fácil. Ele sempre vai vir junto de um artigo. Ele vai ser o sujeito. Ó, esse é o porquê. Então, ó, o porquê vai vir junto. Então, para você, vou voltar lá para a gente terminar esse porquê. Botar na sua cabecinha, é simples. Esses dois aqui, que são separados, tem a ver com pergunta. No começo da pergunta, separado. No final da pergunta, também separado, mas com o circunflexo. E o porquê também vai vir no meio da palavra, quando você puder substituir por pelo qual, por qual motivo, também vai ser porquê. Separado. Esses dois juntos
O sem acento é quando for indicar uma explicação. E o com acento, ele sempre vai indicar o porquê, um porquê. Eu quero saber o porquê ou um porquê. Tá certo? Então, aí depois vocês dão uma olhadinha melhor, deixa eu dar uma olhadinha melhor para a gente não demorar muito, tá bom? E aí, aqui eu tenho uma tirinha que o cara diz assim, porque sim? Aí a menina diz, porque sim não é resposta. Aí um cara diz, por que não? Aí ele diz, por que não é uma pergunta. Aí ele faz, por quê? Eu falo assim, porque quero, porque você não me deixa em paz. Ela, agora sim. Ela tá brigando com ele porque ele tá falando os porquês aqui errado. Porque sim, ó. Ele tá dizendo, porque sim, não é uma resposta. Ele tá dando uma explicação. Eu não quero ouvir alguma coisa, porque sim. É uma explicação. E a explicação ele é junto. Aí ela diz, porque sim não é resposta. Só que com porque sim não é resposta, é porque o porquê separado não é resposta. O que é o separado é o junto. Tá bom? Aí ele pergunta, por que não? Aí ela diz, por que não é pergunta? Por quê? Esse porquê dele aqui deveria ser separado, porque porquê no começo da pergunta ele é o quê? Separado. Ele diz, por que não é pergunta? O que é pergunta é o separado. Aí no final ele diz, por quê? Aí ele acertou, porque o porquê está no final, numa interrogação, aí tem acento e é separado. Eu falo assim porque quero. Esse porquê aqui é uma explicação, tá junto, sem acento, ok. Por que você não me deixa em paz? É uma pergunta em que o porquê está na frente, então ele não vai vir com acento. Aí por isso que ela diz agora sim, tá bom? Gente, o assunto é grande porque eu prefiro ver as coisas de forma completa do que você depois não ter dúvidas, tá certo? E olha que eu dividi esse assunto em 3 partes. Então, assim, os alunos que querem aprender, fiquem à vontade, estão aí, tá? São 2 aulas. Se a gente tivesse numa sala de aula, ia ser 1h40, tá? Então, esse momento é grande mesmo. E aí, quem não quiser, pode sair, tá? Não tem nenhum problema. E depois está lá no YouTube, vocês podem assistir. Vamos lá. E aí, o último para a gente aprender. E vocês depois, gente, vão lá, reaprendam, abre o arquivo que eu mandei para vocês em PDF, faz a anotação, que só assim vai aprender, tá? Para terminar, é o sessão. Professor, Opa, meu amor. sem querer atrapalhar, mas tá 3%, eu vou ter que sair agora mesmo. Tá bom, meu amor. Depois você assiste o restinho. Vamos terminando. Vejam, sessão com 2 S. Tchau, professor. Tchau, meu amor. Sessão com C cedilha e sessão com C, 2 S tem o mesmo som. Então, eles são homônimos e homófonos, né? Eles se falam da mesma forma. Alguma pessoa perguntou ontem e por isso eu coloquei isso hoje. Ó, sessão com 2 S, com 3 S, né? Com SE e SS, é o que a gente mais usa. É uma reunião de pessoas para um determinado fim. Um espaço de tempo, um encontro ou reunião. Por exemplo, uma sessão de cinema, uma sessão de mediação de um juiz, a sessão com o psicólogo, é uma reunião. A sessão é um encontro de grupo de pessoas. Então, é uma sessão com S e SS. Como tem aqui, ó. A conciliação entre as partes restou infrutífera na sessão de mediação. Quer dizer, na reunião de mediação, né? Os ingressos para a sessão de estreia já estão disponíveis, tá? Como também tem sessão da tarde, né, sessão de cinema. A sessão com o psicólogo durou 1 hora, quer dizer, um encontro, né? Durou 1 hora. Sessão. Presta. Ô, professor, com licença. Oi. Maju, do terceiro B, mandou avisar que a internet dela caiu e aí Tá ela não bom. tá conseguindo voltar. Tá certo. Sessão com C cedilha ou secção, né? É a mesma coisa. É a parte de um livro, de um departamento, de um capítulo. Por exemplo, você vai na loja, tem assim,
a seção feminina e a seção masculina, quer dizer, a parte masculina, a parte feminina. Aí é com C cedilha, tá? No livro, eu vou ler o livro na seção de contos ou na seção de romance, tá bom? Para a gente terminar, o mandado de segurança impetrado objetivava a anulação da decisão do presidente da seção de direito privado daquele tribunal, do departamento. As roupas femininas ficam naquela seção, naquele departamento. E seção, com C e 2 S, indica o ato de ceder para alguém. Houve cessão de direitos de preferência, quer dizer, foi cedido os direitos. Então, vem do verbo ceder. Como ceder é com C, cessão é com C e 2 S. Tranquilo, gente? Um abraço para vocês, fiquem tranquilos, espero que tenham aprendido e até a próxima. Lembrando que tem uma atividade para vocês fazerem lá, e sessão de cosméticos, exatamente. Mas antes de vocês irem embora, deixa eu explicar um minutinho a atividade para vocês. É 1 minuto. Vocês vão fazer o seguinte, a gente viu naqueles vídeos de Jô Soares que você ter alguns erros de questão ortográfica faz com que crie ambiguidades, né? Aqui, falta de sentido, situações engraçadas, constrangedoras e até de mau gosto. Eu quero que vocês peguem aí na internet, onde vocês moram, que vocês quiserem, 10 textos, 10, pode ser uma placa, uma tirinha, uma piada, um post numa rede social de alguém, no Facebook, no Instagram, uma placa, igual aquela de Jô Soares, explicando como aquele problema ortográfico provocou algum problema de entendimento. Então, vocês vão pegar aqui essa atividade e vão colar aqui esses 10 textozinhos, essas 10 placas, por exemplo, publicidade, o que seja, e explicar qual foi o problema desse texto. Tá certo? E aí vocês têm 1 semana para entregar até a próxima quarta-feira. Tranquilo? Botem o nome de vocês. Todo mundo bota o nome de vocês. E até a próxima semana. Tchau, Abraço, pessoal. Até a professor. próxima. Tchau, meu amor. Tchau, professor. Tchau, professor.